Olá, bem-vindos ao Capital Natural. No programa dessa semana, estamos continuando a nossa conversa da semana passada sobre o pós-humano com a professora Lúcia Santaella, especialista em teoria da comunicação e semiótica pela PUC-SP, e o pesquisador de nanotecnologia Alexandre Quaresma, autor dos livros Nanocaos e a Responsabilidade Global e Nanotecnologia, Zenit ou Nadir. Nós temos aí uma mudança na vida cotidiana que tem acesso a tecnologias que também nos faz pós-humanos, as redes sociais, a internet, telefonia, televisão, quer dizer... Eu vou até passar para a professora Lúcia, que é a coisa do signo. Eu estava no aeroporto, contar a historinha rápida e passar para a professora. Estava no aeroporto, a mocinha pediu um prato num restaurante. Quando o prato chegou, antes de comer, ela fez uma foto e postou. O que isso significa? Isso significa que alguma coisa mudou na cabecinha dela, é que essa cultura faz parte. Então, para ela é importante não só saborear aquele banana split que ela pediu, ela precisa também compartilhar com os demais para que os outros possam curtir e compartilhar com outras pessoas para que o gozo, o ciclo do gozo, possa se concluir. Não é isso, professora? Concordo plenamente. Agora, você me fez uma pergunta que eu não quero entrar aqui. Eu sou a dama dos signos. Muito em coisas de semiótica, muito aprofundada. Claro. Mas, inclusive, já escrevi um texto sobre isso. Por que as pessoas, elas vivem e registram o viver no mesmo ritmo? Agora é uma obrigatoriedade. Eu preciso compartilhar. Por quê? Por quê, professora? É isso que nós nos perguntamos. Eu tenho uma teoria, ela é um pouco filosófica. Que bom. O problema é o seguinte, o maior dilaceramento humano é a mortalidade. É isso que os transhumanistas prometem para nós, que eles são uns pós-humanistas pouco críticos, não é? Ilusionistas, mas eles prometem para nós a imortalidade, os transhumanistas, que são... Bom, tem centros de pesquisa de transhumanismo lá na Califórnia. Agora eu ouvi dizer que estão abrindo também um centro em Oxford. Tem um monte de cérebros e corpos de pessoas ricas congeladas nesse momento em centros de criogenia, esperando que a tecnologia alcance um ponto para reengendrar a vida nelas, para que elas possam voltar. Isso, por exemplo, é um bom fenômeno pós-humano para a gente refletir, né? Então, o signo, a linguagem, é a nossa única vingança contra a mortalidade. Então, a fotografia foi um marco fundamental. De repente, a vida que passa e ao passar, cada instante morre, essa vida que passa pode ser eternizada. Espetáculo. Então, o signo faz isso. Ele nos promete a eternidade. Então, é claro que é uma coisa inconsciente e é uma compulsão que as pessoas não conseguem controlar, mas quando elas vai comer, fotografa, vai para lá, fotografa e escreve no Face, e a vida inteira, a jornada do dia é inteirinha documentada, o que ela está querendo? Eternizar aquilo que passa, porque é a vida em cada instante, está grávida. E permite que você reviva sempre que você tiver vontade. Eu tenho uma teoria não excludente, que eu acho que também tem a ver. Eu acho que eu tenho a sensação de que as pessoas elas precisam mostrar mesmo o que estão fazendo. E é numa espécie de antropossociometria. É através do seu olhar para mim é que eu acabo descobrindo quem sou eu de fato. Isso. Eu ia falar isso exatamente. Não é nada estranho, sim. Entendeu o que eu estou falando? Sim. O Facebook seria um lugar onde todo mundo coloca o seu melhor lado, sim, esperando que o outro vá olhar. Mas na maioria das vezes, você e mais 2 ou 3 que vão olhar para você e cada um está olhando para o seu próprio. Entendeu? Mas é nessa medida de que o vizinho olha que você comprou um carro novo. Não, eu ando de transporte coletivo, mas eu digo, é o olhar do outro é que te significa. Não basta você, por exemplo, você é a Marina, uma apresentadora competente da Band e tal, mas você precisa que uma pessoa do mesmo ramo, que você te teça um elogio, escreva um artigo favorável a você, para que você compreenda realmente quem você é, porque o olhar do outro é muito importante nesse sentido. Por isso que eu falei do signo, porque eu acho que alguma coisa aconteceu nessa corrida tecnológica que não basta mais só fazer,
Você tem que fazer, fotografar, dividir, nós fizemos compartilhar. um programa sobre felicidade que abordou bastante essa necessidade de estar colocando, gravando, expondo o tempo todo, né? Como estamos presos a essas novas tecnologias e a essas redes sociais. Vamos seguir com este papo daqui a pouquinho, porque a gente vai dar uma paradinha rápida, não saia daí porque a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o conceito do pós-humano. E isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma. Vamos agora dar uma olhada em um vídeo, ou melhor, uma experiência gravada em vídeo, em que essas questões são abordadas de uma maneira, digamos, bastante tecnológica e didática. Machine to Be Another is a long-term research project combining cognitive science, virtual reality, and personal performances to create in users the perceptual illusion of being in the body of another. Be Another Lab created this long-term project in seeking ways to better understand ourselves through understanding the other. It came attack to our village, it destroyed our villages. Even my father is killed at the same time. We escaped from Darfur. When we get the Chad, UN only support the children and women. Men is not supporting at all. I stayed in Tel Aviv 6 years until you are not allowed to refugee. You must go back to Sudan. If you don't want to go back to Sudan, go to jail, you stay there. An open book of embodied narratives, the installation allows users to see themselves behind the eyes of a human being, rather than a virtual avatar. To perceive the other's body as their own, to move and interact within the space as the other does, to hear the other's voice and thoughts in response to their own actions. If I could get this job, I wouldn't feel like the mice in the walls in my apartment were people I couldn't save anymore. America is drowning in the Rubicon, the lies it's created. I will not forgive you. And we don't say Iraq, and we don't say Afghanistan, and we just say we were over there. We don't have any names for the enemy. I guess the enemy then is just myself. More than an installation, the Machine to Be Another is a system and open platform using embodied narratives, engaging with a community of researchers and creators. Cognitive science experiments have shown that embodied systems can be a powerful tool to reduce implicit racial bias, overcome phobias, and relieve pain. Can you imagine what could be done with embodied storytelling in future years?
Essa percepção, finalmente poder estar nos sapatos do outro é fantástico, principalmente quem tem uma dificuldade física, deve ser incrível essa percepção. Você falou, Lúcia, enquanto a gente assistia, que conhece esse trabalho. Conheço. Conheço os primeiros trabalhos que foram feitos sobre isso, eram norueguês. Mas você sabe onde está a fonte disso? Nos trabalhos de arte da Ligia Clark. Ela criava uns invólucros, uma vestimenta que a pessoa, através daquela vestimenta, ela sentia o corpo do outro. Então, numa coisa bem artesanal, ela antecipa isso que está acontecendo agora. É positivo? Vocês enxergam algo de positivo em experiências como essa? Olha, as tecnologias são frutos dos seres humanos. Os seres humanos são ambíguos por natureza. Eu diria que as tecnologias servem a qualquer senhor. E para desenvolver as tecnologias, normalmente você precisa ter muito dinheiro. Então, não é preciso dizer que o capitalismo, que as grandes empresas, que a indústria da guerra, quem desenvolve mais no mundo a tecnologia relacionada com o pós-humano é a DARPA, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tem o maior orçamento daquele país. São eles que estão desenvolvendo implantes neurais para poder aumentar a potência para a pessoa ficar acordada, o soldado não precisar dormir. Então, isso é uma série de coisas. Mas eu acho que o importante é a gente atentar para a coisa da tecnologia. A gente não pensa assim, uma tecnologia, nova tecnologia. Isso não quer dizer que seja bom necessariamente. Por exemplo, eu acho que é interessante ter uma discussão. Por exemplo, essa coisa do tecnologia, internet in brain. Eu nunca abriria meu cérebro para colocar um moldemzinho pequenininho para poder ter, mas vai ter um monte de gente que vai querer fazer isso. Então, se a imersão ficar 12, 13, 14 horas no computador já está causando alguns problemas, tem gente com LER, tem gente com problema de relacionamento com a família, que perde o trabalho. Recentemente escrevi um artigo sobre cibercultura, onde eu conto a história de uma vietnamita que deu à luz num cybercafé, porque estava jogando aquele joguinho online e não conseguia sair do jogo. Então, Ela não conseguia sair? Não foi? Porque isso gera foi um parto rápido? Isso gera dependência, como qualquer outra coisa. A tecnologia, por que nós usamos tecnologia? Primeiro porque funciona, que é prático, bom, ajuda. E gera prazer. É bom apertar um botãozinho, aperta o botãozinho Bluetooth lá, eu falo com meu irmão se eu quiser andando de carro, fazendo ele canto, eu estou ouvindo uma música, aí toca uma música que você não conhece, o software procura lá de acordo com, pega 2 estrofes da música e te diz que música está tocando. Sim. Então a gente usa a tecnologia porque é bom, que é confortável, mas nós não é que temos, mas seria salutar nos indagarmos também o que isso significa, o que isso está nos transformando. Se você se sentiu melhor, por exemplo, com menos próteses conectadas em você, talvez seja o caso de você ampliar o dia de abstinência de próteses, quem sabe. É porque a sensação que dá é que você, num ambiente de dia normal de trabalho, você tem que estar conectado, fazendo, acontecendo, diante daquela realidade que você já vive. Quando você sai desse ambiente, quando você troca um pouco o momento, aí você pode se permitir não. Mas é difícil, né, de repente, estar vivendo num dia normal de trabalho e deixar tudo de lado. Marina, é uma questão também geracional. Eu me lembro que uma vez me entrevistaram para me perguntar quais eram as estratégias que eu desenvolvia para me desconectar. Eu falei, vai perguntar isso para os jovens, porque eu naturalmente me desconecto. Olha, sou bastante ocupada e me desconecto, mas eu gostaria de voltar a uma coisa que eu já coloquei. O ser humano é paradoxal, não apenas ambíguo, mas paradoxal. Eu vou mais longe, quando a gente vê isso que você acabou de colocar, os rumos, não é? Os rumos do capitalismo avançado, a tecnologia que está destruindo a biosfera. Então, são questões que nos colocam diante de dilemas para os quais nós não temos resposta, porque a espécie humana pode muito bem, e muita gente está prevendo isso, especialistas, desaparecer da biosfera. Sim. Antes do Sol esfriar. Então, o ser humano ele pode muito bem ser um erro
da evolução. É verdade. Penso isso também, professora. Eu penso muito. E tem um autor que você deve conhecer chamado Jared Diamond, que ele diz que nós estamos como os insulares de Páscoa estavam. Os insulares de Páscoa estavam isolados no meio do nada lá no Pacífico. E para fazer aquelas estátuas de pedra e cultuar, eles foram cortando as árvores para poder rolar as pedras. E por causa disso acabaram com a fauna, e por causa da fauna acabou com a sombra, acabou com a caça, e eles se extinguiram, porque não havia uma ilha, um arquipélago. Nós estamos como os insulares de Páscoa. Somos um câncer para o planeta, né? Não, mas nós somos um pontinho azul no meio do cosmos. Se a gente terminar de fazer essa confusão que nós estamos fazendo aqui, que a professora acabou de falar, é muito provável que aconteça, porque nós não temos a quem pedir socorro, nós não temos essa história de falar, vamos colonizar outros planetas, viajar para Marte. Isso pode existir para uma minoria muito restrita e daqui a muito Mas é uma forma preguiçosa também, né, de tentar resolver. Uma Já que boa estamos desculpa vendo que a gente terminar. não vai conseguir resolver aqui, vamos tentar planejar nosso futuro em um outro lugar. Exatamente. Bom, nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque a gente vai para o nosso intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o conceito de pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma, que agora no comercial aqui, na nossa pausa, já me fez rir, porque ele deu um assunto de um homem sendo um objeto de si mesmo e já me levou para um mundo tão futurístico que já é presente e real. Por favor, discorra sobre isso. Não, a professora, sabe, eu vou falar só um pouquinho e passar para a professora Santaella, que ela vai falar muito melhor do que eu, mas a gente, conceitualmente, no mito judaico-cristão, a gente lá está dizendo que tudo que existe na Terra é para nós, para a gente poder usar e fazer o que quiser. O que está acontecendo agora? O ser humano está sendo desmistificado. O corpo era um lugar sagrado, com as primeiras autópsias, e essa coisa vai começando a perder o sagrado. Então, se a gente explorava o ambiente e toda a natureza para usar para fins comerciais, agora a gente está começando a fazer isso com seres humanos também. A exploração do humano pelo humano, ou seja, o próprio humano passa a ser o objeto do próprio humano. Isso é uma coisa... Mas não negue isso aos nossos telespectadores e internautas. Você falou que os humanos estão sendo agora usados para a retirada de órgãos. Não, eu disse que existem pessoas falando abertamente sobre isso em livros, propondo galpões onde se possa cultivar órgãos, onde você possa cultivar, por exemplo, e a partir do DNA da própria pessoa. Mas utilizando crianças acéfalas? Não é crianças acéfalas, a partir... Você sabe que hoje, a partir do seu próprio DNA, a partir do dia que nós clonamos a Dolly, nós podemos clonar um ser humano inteiro, porque o processo é o mesmo. E a tendência é que os mais abastados vão colher o seu próprio DNA, vão fazer uma réplica de si, se conseguirem, de alguma maneira, transmutar a consciência para aquele corpo mais jovem, vão para ele, se não, provavelmente podem extrair. Tem um outro filme, você que estava assistindo o filme, com aquele lourinho e a Scarlett Johansson e o outro rapaz, que eles são pessoas duplos que vivem lá porque os caras são ricos, o cara é corredor de carro, sofre um acidente, e eles vão lá pegar o corpo dele para tirar os órgãos. Então já está se debatendo abertamente a exploração do humano pelo humano. E isso gera uma série de indagações. Porque aí o significado, por isso que eu falei que a professora Lúcia poderia falar melhor para a gente, porque aí o significado do que seria um humano, do que é ser humano e do que vai ser humano, vira uma... Se tudo uma ética por trás, me assustou assim, a própria ideia disso. O limiar é tão desconcertante e os dilemas éticos que isso traz nos ultrapassam esses dilemas. Então, eu não tenho objetivamente a informação, porque ouvi num congresso alguém dizendo que vários cientistas se reuniram produzindo um documento para impedir que a inteligência artificial seja utilizada na guerra. Então, até que ponto nós podemos impedir
e desenvolver consciência ética. É um limiar, assim, absolutamente. Eu sei de que você está falando. É que tem uns drones agora de última Isso, geração drones. que tomam a decisão de matar ou não um ser humano autonomamente. E isso gerou todo um debate, que é esse que a professora Lúcia está falando, que é muito interessante, que está rodando na internet, e é uma coisa muito importante pesquisar, que é até que ponto uma máquina pode tomar a decisão de matar um ser humano. Não interessa se ele é terrorista, se ele o que é isso. Me ajudem a lembrar. Eu Robô trata disso. Eu Robô trata. O uso de corpos, né, para geração, no caso de energia, o Matrix usa isso. O Homem Bicentenário fala dessa transformação do uso do humano, do robô. A inteligência artificial mais recente do Johnny Depp. Esse do Johnny Depp mais recente é muito bom sobre inteligência artificial. E tem o outro, a inteligência artificial, que tem o menininho que eu não vou lembrar o nome. E tem o computador do 2001, que é o pioneiro de todos. Porque um computador... Mais inocente. Não, professora? Um computador convencido de que ele está fazendo a coisa certa... Não há 3 leis da robótica que vão proteger a gente. Esse negócio de 3 leis da robótica, do Isaac Asimov, são coisas assim do romance. Porque na vida real os drones estão aí para valer. E a gente fala da internet fora, da internet das coisas, mas já existem projetos ou, enfim, tecnologias que permitem a internet dentro do ser humano também, não para leitura de sinais que passam isso para outros dispositivos também. Já é comum. Isso já é comum. A gente não sabe qual é o limite. Assusta um pouco, não sei quanto a vocês, mas é um pouco assustador, porque ultrapassa a nossa capacidade. Aliás, a mente de cada um de nós, o nosso cérebro, ficou insignificante perto do que é a inteligência coletiva hoje. Então, um ser humano individual, ele não tem domínio sobre as condições que nós estamos hoje vivendo. Então, veja bem, quando a gente fala em pós-humano, eu quero voltar ao tema, o que a gente tem que evitar? Primeiro, evitar essas posições bem confortáveis. Ou eu fico cética e digo, não, isso aí pós-humano é coisa da cabeça das pessoas, e não enfrento esses dilemas. Ou então eu caio na tecnofilia dos transhumanistas, isso mesmo, que prometem a vida eterna através da transposição da sua mente para um outro corpo artificial. Então, é uma versão cartesiana, tecno-cartesiana, que, aliás, a gente viu lá no Matrix. Uhum. E, Marina, tem outra coisa. Perdão, professora. Não, eu só queria dizer que os filmes que a gente citou são filmes de ficção. Claro, nós estamos num limiar onde nós perdemos completamente a noção do limite entre realidade e ficção. Nós não temos mais. A ciência avançou a um tal ponto que o que ela coloca diante de nós hoje é uma realidade que a gente fala, será que é verdade ou será que não é? Será que é ficção ou será que é realidade? Então, nós estamos... Olha, o ser humano está atarantado e aparvalhado. É isso mesmo. Marina, com relação ao ciberespaço, que também tem muito a ver com o pós-humano, tem uma coisa muito interessante, professora Lu, você vai gostar também dessa metáfora, que o internauta, ele é como uma célula, ele é para si, porque uma célula do organismo, ela é um ser completo que vive para si, mas ele também é um ser completo que vive para o todo. Então nós, de uma certa maneira, nós funcionamos como se fôssemos neurônios num cérebro global que está nessa nuvem pairando em volta do planeta. Então, essa inteligência coletiva, ela pode não só estar em todos os lugares, como pode ser acessada. A professora Lúcia não lembrava de mim. Aí, antes de vir para cá, ela entrou na nuvem, botou meu nome lá e descobriu quem eu era. Hoje já se fala, num outro extremo, que é engraçado, mas é um pouco pervasivo, invasivo às vezes. Não você me pesquisar na internet, eu digo tudo estar na internet. Agora já se fala, por exemplo, do direito ao esquecimento. Se a NSA foi descoberta porque ela montou um equipamento para gravar tudo que transita no ciberespaço nos próximos 100 anos, você, para pagar o seu perfil do Facebook ou para pagar os seus dados da internet, você vai ter que, sei lá, antes de morrer, contratar uma empresa para
para você ter direito a ser esquecida. Isso é interessante. É verdade, nossa senhora. Vamos fazer um outro programa? Com certeza. A gente continua debatendo isso, porque rendeu muito. Muito obrigada a presença de vocês. Obrigado você, Uau, Mariana, temos muita coisa a pensar daqui para frente. Agora, a palavra pós-humana me deixa um pouco moderna também, de certa forma. Ela é revigorante. Ela é revigorante, mas tem que pensar muito sobre ela. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui do lado da professora Lúcia, É uma honra estar com que eu sou um fã inconteste. Já que estamos nessa, assim, é uma honra estar com vocês dois aqui comigo. Que gracinha. E obrigada por terem vindo. E a gente já te assistiu no Jornal da Band, então tá tudo beleza. E está todo mundo interligado, inclusive. Exatamente. O programa desta semana, portanto, fica por aqui. Agradeço de novo a presença dos nossos convidados, a professora Lúcia Santaella, especialista em teoria da comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e autora de Navegar no Ciberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. E o pesquisador Alexandre Quaresma, autor dos livros Nanocaos e a Responsabilidade Global e Nanotecnologia Zenit ou Nadir. E eu convido você a continuar conectado conosco, aproveitando todo o nosso assunto aqui de tecnologia, acessando a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.